gente agora vai começar a nossa aula. E nossa primeira aula de hoje é a aula de português, certo? E na nossa aula de português, vocês vão precisar do livro de português de vocês. Eu já estou com o meu aqui. E quando vocês estiverem com o livro de vocês, abram na página 32. E a gente vai ter na página 32 e na página 33, que é a realização da atividade. Mas eu vou explicar a vocês a atividade e também vou explicar o assunto, certo? Bora lá. O nosso assunto de hoje é sílaba tônica. Sei que vocês já ouviram falar disso, mas a gente vai explicar, eu vou explicar novamente para vocês. O que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba que tem o som mais forte. Quando a gente estudou fonema, lá no início do ano, lá nas primeiras aulas, a gente viu que algumas palavras ela tem um som mais forte. Então, a sílaba mais forte é a sílaba tônica. Só que a sílaba tônica, ela vai se dividir em três, que seria o quê? As oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas. Até aí, tudo bem? Vou explicar cada um desses tipos que existem pra gente ir aprendendo. Vai lá, agora a gente vai começar a nossa classificação desses três tipos de sílaba tônica. Segundo nosso livro, diz assim: oxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a última. Exemplo, café e amor. Então vamos pro quadro. A gente tem a palavra café. Café. Quando a gente fala a palavra, a sílaba que sai mais forte é a última. A sílaba fé. Quando tiver um acento, esse acento ele vai demarcar a nossa sílaba tônica. Mas se não tiver, não tem problema. Tá em dúvida? Eu vou ensinar vocês como é que vocês vão saber identificar qual é a nossa sílaba tônica. Chama a palavra. Como assim, tia? Chama a palavra. Por exemplo, a palavra café. Quando a gente vai na casa de alguém que a gente chama, a gente vai chamar a palavra café. Como você estiver chegando na casa de café, certo? Aí você vai fazer assim, ó, café! A sílaba que demora mais, quando a gente estiver pronunciando, é a sílaba tônica. Então, quando a gente vai saber sempre que a gente chamar a palavra. Tá em dúvida? Chama a palavra, certo? Então, bora lá. A oxítona é a última. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I. Ela é oxítona, certo? Então, a gente passa para as palavras paroxítonas, que são o quê? Acompanha aí no livro. São palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, casa e tórax. Quando a gente tem aqui a palavra casa, ela vai ser, a sílaba tônica dela vai ser o K. Bora lá chamar a palavra casa. Casa. Então, a sílaba que demorou mais foi qual? K. Então, o K vai ser a nossa sílaba tônica. Lembrando que ela é a penúltima, certo? E a nossa última classificação é a das proparoxítonas, que são palavras cuja a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, vai ser a terceira de trás para frente. Aí tem exemplo aí, árvore e lâmpada. Ó, quando eu disser a vocês, o acento ele vai demarcar a nossa sílaba tônica. Então a gente já sabe que a sílaba tônica é o A. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. As proparoxítonas, elas são as mais fáceis de a gente identificar. Por quê? Toda palavra proparoxítona, ela tem um acento. Sempre vai ter um acento. Tanto que vocês têm aí a palavra árvore, que tem acento, e a gente tem a palavra lâmpada. E as duas têm um acento. Bom, agora que a gente já sabe a classificação da sílaba tônica, a gente vai para esse quadrinho verde aqui do nosso livro, que tem dizendo assim: atenção! A sílaba tônica das palavras nem sempre é marcada pelo acento gráfico, exceto nas palavras proparoxítonas, pois todas devem ser acentuadas, que foi o que eu já disse a vocês. Todas as palavras proparoxítonas, elas têm que ter o acento. As demais palavras, a gente tem aqui, ó, casa, ele não tem acento. Então, a gente vai saber identificar. Quando a gente tiver em dúvida, chama a palavra. Aí a gente vai lá
e marca qual é a sílaba tônica. Aí, continuando, diz assim. As palavras monossilábicas, que são as palavras que só tem uma sílaba, tipo pé, mão, mim, elas podem ser átonas, que elas são pronunciadas com menos força, ou elas podem ser tônicas, que são pronunciadas com mais força. A gente tem um exemplo aí. As palavras átonas, que são de e mi, e as palavras tônicas, que são pé e mês. Vai lá, agora a gente vai para a página 33 e eu vou explicar a atividade para vocês, certo? Na primeira questão diz assim: circule a palavra intrusa em cada grupo. O que é que vocês vão precisar fazer primeiro? Vão precisar identificar qual é o tipo de palavra que tem aí. Se são palavras oxítonas, são palavras paroxítonas ou palavras proparoxítonas. Quando você identificar todas as a sílaba tônica de todas as palavras, você vai saber qual é a intrusa. Lembrando que uma para cada um. Uma para um grupo de palavras oxítonas, um grupo de palavras proparoxítonas e um grupo de palavras paroxítonas. Aí depois diz assim: agora justifique a sua resposta. Por exemplo, você vai dizer que no primeiro quadro todas as palavras são oxítonas. É um exemplo, tá? Aí você vai dizer que todas as palavras são oxítonas, menos tal palavra que é paroxítona. Você vai identificar, certo? Na segunda questão diz assim: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem assim: no número 1, palavra proparoxítona. Número 2, palavra paroxítona. Número 3, palavra oxítona. Aí vocês vão fazer a relação. No primeiro quadradinho tem quais são as penúltima sílaba tônica. No segundo quadradinho diz a última sílaba tônica. E no último diz antepenúltima sílaba tônica. Vocês vão olhar aí qual é a explicação que a gente já teve e vão fazer essa relação. Na terceira questão diz assim: destaque a sílaba tônica das palavras e classifique-as em oxítona, paroxítonas e proparoxítonas. A gente tem 6 palavras. Isso, a gente tem 6 palavras. E vocês vão identificar qual é a sílaba tônica. Livro, qual é a sílaba tônica da palavra livro? Escreve aí no quadradinho e depois vai colocar a classificação do lado. Vai dizer se livro é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E isso vocês vão fazer em todas as palavras. Na quarta questão, vocês vão descobrir o caminho que leva a livro até a escola. Aí vocês vão... Qual a forma que vocês vão descobrir? Vão observar as palavras aí e vão ligar. Depois que vocês ligarem, tem aí embaixo. Agora diga o que há de comum nas palavras que estão no caminho que você descobriu. Aí você vai dizer o que é que essas palavras nesse caminho elas têm em comum. Respondam a atividade e daqui a pouco a gente volta.